né? Já tem um tempinho que a gente está nessa jornada, acho que a gente acabou se conectando pelo ecossistema. Foi. Né? E eu estive até aqui conversando com o Eduardo. Eduardo é mais uma conexão do ecossistema. Né? E tudo naquele movimento de como que a gente sai da inércia e começa a produzir algo, né? Sim. Porque me dá a sensação de como se fosse andar de bicicleta, sabe? Você já viu várias pessoas andando de bicicleta, você sabe como equilibra na bicicleta, mas você nunca pegou a bicicleta, tirou a rodinha para andar, sabe? Então acho que um pouco dessa necessidade aqui, e aí dentro da conversa o Eduardo falou, cara, vamos fazer daqui um ambiente descontraído, que a gente consiga falar o que tiver no coração mesmo. Excelente. E aí quando eu resolvi te chamar, foi por acompanhar o seu trabalho e entender o quanto você é um cara que nos últimos tempos vem trabalhando, né, esse chamamento do seu coração ao ponto de querer transformar seu conhecimento, transformar o poder das conexões que você teve nos últimos anos para entregar valor para a sociedade. Acho que é isso que a gente vai falar um pouquinho, mas acho que eu vou deixar você se apresentar, né? Acho que eu acabei não me apresentando, mas meu nome é Carnelucci, eu sou economista, eu sempre fui apaixonado por negócio, mas mais do que negócio, eu sempre gostei de ajudar pessoas a fazerem coisas diferentes. Então, isso permeia em diversas áreas. Mas acabou que foi muito pela linha dos negócios, né? E ajudando empreendedores e empresas a desenvolver mais inovação, entregar um pouco mais de valor para a sociedade. É óbvio que você tem um monte de númerozinhos no meio dessa apresentação curricular, mas eu queria me atentar a algo mais prático de como que eu consigo, talvez, deixar claro para as pessoas que vão escutar a gente como que eu posso ajudar elas, né? Sim. Como que eu posso ajudar os negócios delas. E aí também entender um pouco do Glauter, quem é o Glauter, como que o Glauter, né, pode ajudar o ecossistema como um todo, como você é agente nesse modelo de transformação que a gente tanto prega aí, né, do ecossistema de inovação, né, de empreendedorismo e de impacto social. Excelente, cara. Eu vou me apresentando primeiro aqui, né, eu gosto muito de falar, Caramba, de que a minha primeira profissão, né, de assinar carteira foi ser professor, né, e vai ser minha última, né? Então, estou com 47 anos, sou professor e é o que eu mais gosto de me apresentar assim, né? A minha carreira, né, desde cedo sempre foi pautada na tecnologia, como você sabe bem. Fiquei 16 anos, né, na Microsoft. Conquistei minha independência financeira nesses tempos, né? Não só de Microsoft, mas de algumas outras. Quando você vai olhar rede social, né, e a mini bio, então tem lá palestrante, mentor, empreendedor, mas no fundo, acho que o nosso papo aqui, né, que você me convidou, e é muito difícil de explicar isso, que você entende bem, né, e várias pessoas do ecossistema entendem bem, que é exatamente o conceito de comunidade. Você entra na comunidade pensando em fazer um give back, né? E mesmo que às vezes você possa pensar em negócio, mas você tem uma causa, né, legal, sim, bacana de transferir conhecimento, compartilhar e tudo mais. Só que a comunidade te dá muito. Se você planta, semeia, né, e você começa a olhar com um olhar do bem, né, de altruísmo, de ajudar pessoas, você consegue colher muito, né? E no fundo eu me transformei, né? Na época que a gente conheceu foi exatamente quando eu estava ali completando 40 anos de idade, que eu costumo falar sempre que foi meu divisor de águas. Porque eu comecei a refletir e comecei a pensar assim, pô, não é mais agora só para mim, sabe? Assim, eu estava já, de certa forma, realizado na minha carreira. Sim. E eu gosto de dizer, fazendo um parênteses gigante aqui, que é assim, diferença de emprego, carreira e missão. Emprego é te dá dinheiro no final do mês. Uhum. Você trabalha, você não gosta tanto daquilo ali, mas você precisa. E talvez 80%, 90% dos brasileiros fazem isso, né? Não só, vamos focar no Brasil. Que é uma necessidade. Que é uma necessidade. Você precisa dar grana no final do mês. Você está fazendo uma função que às vezes é cansativa, que não é uma coisa que você tem paixão. E aí busca automotivação para fazer. Beleza. Carreira já é diferente, você está buscando essa remuneração, mas você tem uma jornada, você tem um aprendizado, aquele conceito hoje tão falado do long life learner e tudo mais. Você quer uma carreira, seja no direito, seja na tecnologia, seja na economia, beleza. Sim. Tem um conceito maior, você quer crescer, você quer ter promoções, você quer mudar e trabalhar nas grandes empresas daquela indústria que você escolheu. E o terceiro conceito, que é o de missão, que é o que eu estou desempenhando agora nessa minha, vamos considerar assim, depois eu vou falar de alguns ciclos que eu acho que é legal, ciclos da carreira produtiva. E é legal que a gente começou, você me mandou um monte de coisa que você tinha anotado, que acho que é legal, sobre resiliência, sobre disciplina. Então assim, a missão é aquela atividade que você vai fazer
sem remuneração, de forma voluntária, de fato, por um grande propósito, um propósito maior. Então, assim, eu me despertei para essa visão de missão depois dos 40. Até os 40 era só para mim, para eu crescer e ganhar mais dinheiro e ter minha independência financeira algum dia. Mas quando você começa como eu falei, semear na comunidade, você começa a conectar com um monte de gente. Você sai da sua bolha, de certa forma. Você amplia o seu conhecimento, demais. A gente... eu posso dizer por mim, né? E te conhecendo também, bem como eu te conheço já há bastante tempo, né? Uns 7, 8 anos, a gente tem naturalmente o perfil de conectar com pessoas, de falar. Sim. Então, assim, você está trabalhando numa empresa, você vai ter seus clientes, seus colegas de trabalho, você faz amizades ali fácil e fora do trabalho também com seus amigos, familiares. Beleza. Então eu sempre fui assim, acho que também você sempre foi. Como você diz, né? Você não é ilha, você é ponte. A gente é ponte, naturalmente a gente é ponte. Mas quando, eu vou dizer por mim, né? Sempre fui então uma pessoa de fácil conexão, vamos dizer, de conectar com pessoas diversas locais. Mas foi só depois dos 40, quando eu comecei a pensar no conceito da atitude infinita, para poder conectar pessoas e ajudar pessoas sem nenhum interesse específico, quando eu comecei a pensar assim, poxa, eu queria fazer alguma coisa pelos meus aqui, pela galera que, igual a gente, cresceu aqui no sul do estado do Rio, né, e não tem tanta oportunidade quanto no interior de São Paulo. E aí você começa a sair da sua bolha e começa a conectar com pessoas que talvez você nunca teria conhecido se não estivesse fazendo aquele trabalho. E isso é legal pra caramba, porque vai mudando o seu rumo. Sim. Você vai percebendo que tem um propósito muito maior ali. Quando a gente ouve alguém famoso falar assim, não, eu recebi um chamado de Deus para poder fazer alguma coisa, ou um chamado qualquer, é um pouco disso, a gente não percebe. Quando você vê, você já está naquela jornada. Quando você sai da inércia, você começa a descobrir coisas que até então não... Exatamente, exatamente. E aí você passa a se realizar muito mais fazendo aquilo, realizar como ser humano muito mais fazendo aquilo, do que a sua própria carreira, muito que legal. Era uma coisa que eu sempre tive paixão. Caraca, muito legal. E escutando você falar assim, eu fiz a minha virada dos 40 agora e eu tive esse mesmo momento de reflexão que você, né? Poxa, legal, fiz 40, eu acho que eu consegui fazer diversas coisas que eu planejei quando eu fui olhar para minha carreira, né? O que eu queria. E eu acho que o mais legal também é que ao longo desse tempo eu fui mudando de acordo com o que eu entendi que aquilo ali não cabia mais com o que eu tinha de expectativa, né? Acho que até porque da dinâmica dos últimos anos, né, principalmente a nossa geração Y, né, que ela foi passando por várias transformações, não dava para você fazer como os nossos pais faziam, começar numa carreira e terminar ela, né? Até porque o mercado exigiu muito isso pra gente. Então éramos pessoas que vivíamos em tempos analógicos e de repente a gente foi permeado pelo digital, pela internet, pela tecnologia, e eu acho que a tecnologia ela impulsionou muita coisa, sabe? Mas eu queria pegar 2 pontos nesse gancho aí quando você fala de jornada e de carreira, cara, porque eu acho que ao longo do tempo, quando o tempo vai passando, e aí engraçado, quando eu cheguei aos 40, talvez eu me sinta menos especialista do que eu me sentia aos 25. Porque conforme mais eu fui abrindo a minha cabeça, eu entendi que muito mais coisa eu tinha que abrir, sabe? Sim. Que não cabia dentro daquele tempo que eu tinha desenhado, não cabia dentro da configuração que eu tinha determinado, e durante muito tempo me falaram que eu tinha que colocar prazo nas coisas. Não é que não seja importante as metas terem prazo, mas a gente tem que entender que, na minha percepção, que nesse fluxo de jornada, às vezes o tempo, ele é uma variável que vai mudar muito constante, né? Então, e aí pegando o seu gancho, acho que falando de cenário, falando de transição, de geração também, né? E a gente entrando mais em âmbitos de sentimentos humanos, a gente fala muito de inteligência emocional hoje, né? E a gente está diante de uma geração mais ansiosa, uma geração que não consegue ver o tempo acontecer, sabe? E eu tenho me puxado muito, me cobrado muito isso, sabe, Glauter? Será que eu tenho vivido o tempo, eu tenho feito o tempo passar, sabe? Sim. É uma questão filosófica importante de fazer e legal que você está falando dessa reflexão dos 40 também, né? E assim, vou tentar fazer uma dinâmica aqui que a gente nem combinou, mas de repente a gente consegue refletir em cima disso. Para que você trabalha? Hoje eu posso dizer que por mim, mas por uma entrega que eu quero fazer. Eu trabalho, óbvio,
porque eu preciso de recurso financeiro. E eu trabalho hoje porque eu acredito que a minha entrega, ela faz sentido para outras pessoas, sabe? O que eu posso entregar, ele vai muito além só do que o financeiro. Sim. Tá? Então, mas aí vamos pegar os pontos. O financeiro, que é a necessidade da carreira, mas algo que te preencha, que faz sentido. Você não vai pegar um trabalho que seja braçal, uma coisa que você não acredita, que você está sofrendo ali diariamente para poder fazer. Para poder fazer, óbvio. Beleza. Diante disso, qual que é a... Vamos pensar assim, eu falei sobre isso em 2017, quando a gente estava se conhecendo até, estava escrevendo ainda, né? Nem publicando, eu publiquei no final do ano, o segundo livro, Zup Talks, que a gente falava de reinvenção de carreira, né? Inovação, empreendedorismo. O subtítulo era esse, numa época de mudanças rápidas. E aí, pensando nisso, a gente tem assim, e aí quando eu fui pensar nos ciclos que a gente tem na carreira, a gente acabou brincando e chegando numa metodologia lá que a gente chamava de 3S, que é você ser estudante, depois você se capacita para virar empregado na sua carreira. Eu não vou nem falar de emprego aqui, né? Eu vou nem falar de carreira e depois a gente fala de missão. Para ser empregado na sua carreira escolhida, seja em tecnologia, economia, administração, direito, medicina, qualquer um. Perfeito. Só que para que você tem essa carreira? Primeiro, como você respondeu aí, propósito, como uma coisa que você gosta, que te preencha, que te realize profissionalmente, e a parte financeira. Por quanto tempo a gente vai fazer isso? Você pretende trabalhar até quanto tempo nessa carreira? Caraca, e é a questão do tempo que mais uma vez fica como um desafio de você prever, né? Mas, sei lá, mais uns 20 anos, talvez. Até uns 60, vamos dizer. 55, 60. Por que eu tô provocando isso? Cara, eu li um livro tem uns 4 anos já, aquele Factfulness, não sei se você já viu. Parece que o autor é sueco, faleceu alguns anos atrás aí, já era um senhor de idade. Mas uma coisa que ele escreveu ali que não saiu da minha cabeça, cara, e positiva, coisa boa, né? Nos tempos que a gente só ouve notícias ruins, se a gente voltar 100 anos no tempo, nenhum de nós estava aqui, né? Se tiver alguém mais de 100 anos assistindo, né? Por favor, se manifeste aí, porque a gente quer saber e vamos tirar foto junto. Mas assim, em 1924, a expectativa de vida do ser humano era de 30 e poucos anos, Carnelucci. Não chegava nem aos 40 pra gente filosofar e pensar, não, entendeu? E hoje, quando a gente pensa na nossa vida, que a gente não sabe o dia de amanhã, mas assim, a expectativa é acima dos 80. Sim. Né? A grande maioria do pessoal que hoje está com 18, 20 vai passar dos 100, com qualidade de vida. Sim. Física e mental. Com a cabeça ativa, né? Exatamente. Então, assim, qual foi o ponto que eu comecei a pensar nos 40? Nem tanto para mim, mas tudo que eu escrevo, se eu não acreditar naquilo ali para mim primeiro, eu tô sendo hipócrita, né? Foi o seguinte, a gente tem que pensar nos ciclos. E eu falei dos 2 primeiros S, estudante e empregado. E eu imaginava, né, quando eu escrevi, querendo praticar para mim mesmo num futuro que já chegou, né, agora já é presente, que o terceiro era de empreendedor. Você tem um terceiro ciclo na sua jornada fazendo o que você quer fazer, sabe, para ganhar dinheiro ou não. Pode ser missão ou pode ser negócio, mas desde que faça total sentido para você e só faça sentido. E aí volto então na fase do empregado. Que essa fase que pode durar 20 anos, pode durar 30, você já está trabalhando há um tempão, então também. E aí, a questão que eu questiono muito mentorados e pessoas quando eu estou palestrando também é o seguinte: como empregado, qual é o objetivo padrão de um funcionário de uma empresa? Vamos lá, vou perguntar para você aqui, não é combinado, então fica natural. Você como empregado, fazendo uma atividade que você acredita nela, mas você tem alguém que paga seu salário, uma empresa, né? Não são só rosas, como você sabe, você tem experiência. Sim. Qual é o seu objetivo como funcionário dessa empresa, como empregado? Sendo honesto, sim, entregar tempo, trocar tempo por dinheiro, produtividade. Certo. Produtividade. Durante 20 anos, talvez 30 anos. E aí, depois desse tempo que você está planejando, vamos considerar aqui até os 60. Esse tempo todo que você recebeu o salário, o dinheiro em troca do seu tempo, você foi tendo a sua qualidade de vida, sim, na medida que você projetou, escolheu, conseguiu. E depois? A grande maioria das pessoas não pensa no depois. Pensa assim, quando eu aposentar, considerando o Brasil aqui, INSS, aí vamos ver o que dá. Você vai ter despesa. Eu vou viajar, vou ter mais tempo para a família. Exatamente, vai ter mais tempo, com certeza vai ter. Só que aí, assim, a provocação
e a reflexão é o seguinte, para quem, né, planeja ter filhos, tem muitos filhos, você pode ter um pico ali de gasto, né, bem alto também, depois seu filho já formou e tudo mais, o filho começa a dar lucro, vamos brincar assim, e beleza, mas vamos pensar a gente, como seres individuais. Depois do período, do terceiro ciclo, você poderia fazer algo para se realizar, e mesmo que seja não fazer nada. Só que o que você precisa para isso? Para poder escolher o que você quer fazer com o seu tempo, empreendendo ou não. Nesse período de empregado, para mim, o padrão da cabeça das pessoas é assim, trabalhar em troca do salário, tentar manter a minha empregabilidade boa, né, para não ficar sem emprego, desempregado e tudo mais. Só que não pensam, porque a gente não cresce aprendendo isso, né? E, de novo, eu tive esse despertar ao redor dos 23, 24 ali, por causa de livro, né? Que é independente, que é educação financeira, a gente não aprende isso. A grande maioria, então, se aposenta e aí fica dependente do salário, da aposentadoria, do INSS, para poder viver, ou da previdência privada, assim como era dependente do salário. E para mim, essa fase de empregado, o principal objetivo de quem quer furar essa bolha, sair da média, é conquistar a sua independência financeira. Sim, se capitalizar para... Conquistar a sua independência financeira. Se tiver, né, o pessoal assistindo aí com 20 e poucos anos, começando a carreira, essa é a hora. Porque assim, não é que você vai sair tendo um salário mega alto no primeiro momento, mas aprender educação financeira, porque 20, 30 anos trabalhando, você consegue fazer o seu. E sem considerar INSS, eu não estou aqui para falar de aposentadoria, não. Estou falando de você ter um salário e você conseguir fazer o que você quer fazer, ter as experiências de vida que você quer. Passou planejando, tudo executar. Isso. E a sua meta tem que ser, cara, eu quero ficar independente para não depender dessa empresa que me paga, mesmo seja um salário ótimo, mesmo seja uma coisa que você goste. Sim. Porque isso vai te preparar para a terceira fase, que se a terceira fase for aos 60, se a gente vai viver até os 90, tem mais 30 anos. E você vai ficar... E aí eu brinco, na fase de empregado também, quando a gente tem 20 e pouco, começando na carreira, ou quando a gente precisa muito e tem medo de perder emprego, você vai engolir sapo. Você vai ter uma dieta rica em anfíbios, entendeu? Porque faz parte, para não chutar o balde. Que eu li, eu escutei alguma coisa hoje dizendo que vence na vida quem sabe engolir mais sapo. Isso pro mercado corporativo, isso né, porque assim, é um jogo, é um jogo saber jogar a regra do jogo. Exatamente. Só que assim, o que funcionou para mim, eu sempre tive uma mentalidade que eu queria ter a minha carreira em tecnologia, que eu acreditava no que me disseram que na década de 80, no começo da década de 90, informática é o futuro, né? Ninguém falava nem de computação ou tecnologia da informação, era informática, beleza. Eu gostei daquilo ali, na experiência que eu tive com o computador, falei, pô, é isso que eu quero, beleza. Acreditei naquilo ali e me dediquei. E aí, disciplina, resiliência, persistência para poder criar a sua carreira, estudar, ter que viajar para poder te ajudou estudar. A manter na vanguarda, né? Exatamente. Então, assim, acreditar no processo e criar a sua carreira. Beleza. Então, a gente vai fazendo. Quando eu tive acesso, por volta dos 23 para 24 anos, de um conteúdo sobre educação financeira, foi o livro lá do Pai Rico, Pai Pobre. Né? E eu não estou nem aqui para... Né, já muita gente fala que o autor não é tão bem, é meio charlatão e tudo mais. Mas, cara, mas o conteúdo dele me ajudou, entendeu? Exatamente. O importante é o que você absorveu lendo aquilo ali, né? O livro me ajudou. Então, assim, eu sempre fui apaixonado por livros e com aquilo na cabeça, desde o começo, desde o meu primeiro salário, né, depois de formado e tudo mais, eu tinha minhas metas. Então, assim, minhas metas iniciais de carreira era, eu quero juntar grana, porque eu fui para o Rio, sabe como é que o Rio é uma cidade maravilhosa e cara também para se viver, né, nos bons locais. Falei, cara, eu quero comprar um apartamento, não quero ficar de aluguel a vida inteira, mesmo que o livro, né, o Pai Rico, Pai Pobre, falava que não, você não precisa comprar coisas, você vai alugando, paga, você vai investindo mais a grana, mas cada um tem a sua. E aí tem o Mauro Halford também, que é um autor brasileiro, até professor lá da faculdade de Curitiba, e falava isso, cara, a nossa cultura aqui é diferente da americana, e assim, para o brasileiro é muito importante casa própria. O brasileiro quer estabilidade. Quer estabilidade, né? E aí vale um conceito que eu fui desenvolvendo também depois de mentorar muita gente, que é assim, cara, sucesso não se mede, não se compara. Você tem a sua definição de sucesso, eu tenho a minha, cada pessoa vai ter a sua, né? E o resumo da história então, mas eu coloquei a meta, não, eu quero
ter um local para morar que eu não preciso pagar aluguel e tudo mais. Então você vai, na sua carreira, tentando fazer bem a sua função para continuar com a boa empregabilidade, aumentar o seu salário, ser promovido, conversar com muita gente para poder trocar e aproveitar as oportunidades do mercado. Né, foi assim que eu cheguei de mudar de função de uma empresa para outra. E aí você vai conquistando algumas coisas. Pô, check, comprei meu apartamento, beleza. Aí, só que assim, a meta principal, e eu sempre brincava quando eu estava com meus 20 e poucos, que eu falava assim, pô, já trabalhando, né, ganhando um bom salário, os iniciais, pô, minha meta é com 50 anos aposentar. Eu falava, 50 anos eu quero aposentar. Aposentar não no sentido de ter uma aposentadoria, aposentar de parar de fazer coisas por obrigação ou por dinheiro e fazer Sim. o que eu quisesse. E isso acabou vindo aos 46, ano passado, entendeu? E quando... E é louco porque, assim, se eu tivesse que dar um conselho para o Glauter lá de trás, antes um pouco, com 40 anos, eu ia falar assim, cara, tá na hora de você fazer outras coisas, mas assim, você é muito novo ainda, então assim, não para não. Quando eu saio, fecho um ciclo importante com uma empresa que foi a que eu trabalhei mais tempo e a última que eu trabalhei, que me propus a não trabalhar para nenhuma outra, dá aquele frio na barriga, fala, peraí, eu não vou ter reunião na quarta-feira, não vou ter que fazer call. Mas aí você, de novo, tem que olhar para a trajetória. Eu falo assim, poxa, peraí, deixa eu fazer minhas contas aqui. Não, tá tranquilo. Eu conquistei minha independência financeira. Isso dá uma tranquilidade Sim. tremenda para você falar assim, cara, beleza, eu tenho 46 anos, agora já tenho 47. Como que eu posso fazer as minhas atividades agora? Reorganizar para... De forma sem correria. Aquela música do Renato Teixeira, ando devagar porque eu já tive pressa, sabe assim? Caramba. E a gente não precisa mais engolir sapo. Porque eu comecei, cara, é uma jornada que começa pela comunidade. Olha isso, ó, vamos fazer o link de uma coisa com a outra, dos ciclos dos 3 E's aí com a comunidade. E a gente está no E principal, que é o de empregado. Porque você concorda que quando a gente é estudante, quando a gente tem pais, né, ou alguém da família que nos incentiva, ou a gente tem essa motivação, a gente não tem que pensar muito. A gente vai estudando para passar de ano, né, não quer reprovar, quer ir passando, aí chega no ensino médio, quer fazer a prova do Enem hoje em dia, vestibular na minha época, a gente vai indo. E aí você entra numa faculdade, aí tem uma grande dificuldade no ensino médio. Que faculdade trilhar? Será que é isso mesmo? Né? A gente nunca sabe, sempre tem essa dúvida, né? Bate. Tem sempre aquela escolha, né? O que tá dando mais dinheiro no momento, né? Com a profissão do futuro, Exatamente. E aí, para mim, por exemplo, eu falo que eu tive uma sorte de ter feito um cursinho de informática com 11 anos e me apaixonei por aquilo ali. Então, e falavam que era do futuro, eu não vou acreditar. E hoje eu falo para os alunos, falo para os mentorados, falo, cara, é uma carreira que dá dinheiro, que não tem crise. Uma carreira que, se você é bom em várias áreas hoje do que você pode fazer na tecnologia, você não fica sem emprego, né? E ganha bem. Agora, não é uma carreira como medicina, por exemplo. Medicina também paga bem. Sim. Né? A gente forma um monte de médico todo ano, mas é uma carreira que paga muito bem. Só que você tem que ter aptidão. Eu não tenho a mínima aptidão para mexer com gente, com a gente por dentro de sangue. Eu não posso ver sangue. Mas, assim, é importante a gente ter essa noção do que você pode fazer e aonde você quer chegar, né? E aí, assim, o que me despertou essa visão assim, mais de longo prazo foi que quando eu comecei a fazer as minhas ações voluntárias na comunidade, puxando aqui para fazer um evento aqui em Volta Redonda, no Sul Fluminense, conectar empresas, faculdades, a sociedade e empresários para poder discutir o que era empreendedorismo, startup, inovação, e foi quando eu te conheci lá em Resende, até num evento do Sebrae, aquilo ali mudou minha cabeça, porque assim, eu passei a gostar muito mais de fazer isso do que fazer o que eu fazia, gostando do que eu fazia lá na Microsoft com tecnologia. Caramba, muito massa. Cara, você me fez lembrar algumas coisas, né? E eu acho que aí a gente acabou chegando no mesmo lugar, acho que próximo aí, em épocas que a gente resolveu movimentar a comunidade. Eu lembro que em 2013... eu tava super bem, tava trabalhando como executivo, já tinha minha empresa, 2013, 2014, acho que foi uma época bem feliz financeiramente para mim, mas eu ainda tava muito inquieto com o que eu queria fazer, sabe? Eu tive um convite de um diretor que tinha sido a pessoa que tinha me levado para esse mercado de incorporação, de shopping center. E aí ele me fez o convite de abrir um negócio em Belo Horizonte, né? E aí, quando a gente começou a abrir o negócio, acho que a gente foi muito
no ímpeto de fazer o negócio dar certo, de crescer, muito foco no resultado, no dinheiro, do que pura e simplesmente no porquê e o que a gente estava de fato ali fazendo, né? E aí foi a vez que eu errei mais, a gente teve perdas assim que passaram da casa de $1 milhão, acho que a gente amargou isso, eu quanto meu sócio, minha sócia. E aí depois eu me vi muito mal, no sentido de muito frustrado, porque a gente estava numa crise, estava vindo, né, a época do impeachment, a gente estava com a economia completamente desestabilizada, e aí eu falei, cara, eu não me encaixo, eu não me vejo voltando para dentro de uma empresa agora, para poder fazer algo que eu não acredito, sabe? Eu vim para Belo Horizonte para empreender e para fazer um negócio dar certo, e eu não saio daqui enquanto eu não fazer algo diferente. E aí eu caí exatamente nessa busca porque é muito difícil quando você precisa chegar no momento da tua carreira, você se reposicionar, sabe? Que é o que você falou. Você vai lidar com um ostracismo gigantesco, porque aí você não tem aquelas obrigações corporativas, e aí você começa a ter que priorizar teu tempo e definir ações que vão te levar para onde você quer, né? Que aí você passa a ser o seu próprio chefe, o teu próprio gestor, e aí você se vê naquele mundo perdido, e agora, né? E aí uma estratégia que eu adotei foi de fato entrar para dentro dessa comunidade. E aí, conforme eu fui conhecendo pessoas, eu lembro que eu reposicionei a minha empresa para trabalhar como consultor de grandes empresas, principalmente no que tange a experiência e atendimento ao cliente. E eu batia nas grandes empresas e nenhuma porta abria. E, óbvio, né, eu era apenas um consultor que tinha trabalhado na área comercial. Eu não tinha tido nenhum grande cliente ou um grande case para colocar no meu portfólio. E eu entendi que aonde eu estava começando, eu podia ajudar um monte de gente que não tinha noção nenhuma, e que o conhecimento que eu tinha eu podia produtizar para gerar impacto e me gerar conhecimento. E aí que eu caí na comunidade, chega até a me arrepiar, né? E você ia curtir essa jornada, né? Curti essa jornada. Então, quando eu caí dentro dessa comunidade, que eu vi um monte de empreendedor querendo engolir o mundo, né, e que eu tava ali, que de alguma forma eu poderia ser catalisador, que eu poderia ser alguma ponte, né, as coisas foram fluindo, e naquela imersão, em momento nenhum eu fui no propósito da grana, sabe? Porque eu sabia que a grana era uma consequência, assim, você faz, né, se você construir as coisas, tem um filme até que ele fala, if you build, will come, né, que se você construir as coisas vão vir, as pessoas vão vir, né, e assim foi acontecendo. Depois eu caí no ecossistema, eu tive a oportunidade de acelerar startups e gerar impacto, e esse impacto que foi gerado para a comunidade acabou me levando de volta ao mercado corporativo, né, eu tive lá mais 4 anos para organizar minha vida financeira, né, e o como foi importante nessa jornada, e que eu acho que é o mais difícil, sabe, Glauter, deixar eu passar para você a bola também, que é quando você precisa começar, sabe? É o que eu te chamei para fazer essa conversa, falei assim, cara, eu quero fazer o mundo. Me dá vontade de construir o mundo, mas, cara, hoje, nesse momento, eu preciso começar a sequer cavar o buraco do alicerce. Então, não dá para eu construir o mundo se eu não cavei nenhum buraco do alicerce, sabe? Então, eu acho que esse é o grande desafio, né, do processo de empreender, de entregar, de comunidade, né, e o quanto que isso é rico, né, com as conexões. Você fala muito do poder das conexões, né, acho que você pode falar do seu livro também, e você é um cara que vem fomentando isso, e aí entrando no conceito mesmo de ecossistema, cara, o quanto esse ecossistema, ele é impossível acontecer sozinho, cara, e o quanto a gente, quando faz conexão, a gente não subtrai ninguém, a gente tá somando, né, e eu acho que tem um espaço gigantesco para todo mundo. Demais. Quando você fala de construir o mundo, né, teve um ser aí construiu o mundo em 6 dias, descansou no 7º, que diz, não é? Né? Mas não era ser humano, né? É Deus. Então, não dá pra te comparar assim, mas eu entendo a sua ansiedade e, ao mesmo tempo, a sua vontade que aflora, né, no seu olhar, né? A gente tá te ouvindo aqui, te vendo, mas assim, e aí você falou várias coisas importantes pra caramba. O filme que você falou, citou aí, é Campo dos Sonhos. Campo dos Sonhos, né? É verdade. Construa e eles virão. Né? Exato. Não vou me arriscar no inglês aqui não, não lembro a frase exatamente em inglês, mas é isso. Construa e eles virão. Uma coisa assim. Isso. Mas assim, e eu usei isso numa palestra uma vez, né, num evento de comunidade nossa lá dos MVPs da Microsoft, que quando você começa a fazer um monte de coisa do bem, as pessoas vêm, cara. Vamos começar aqui um evento em Volta Redonda, ou em Belo Horizonte, ou em São Paulo, no Rio. Toda terça-feira de manhã vamos chamar pessoas para bater papo sobre inovação e empreendedorismo, sobre carreira. Cara, a gente começa com 3, daqui a pouco tem 6, daqui a pouco tem 20, daqui a pouco tem 200, né?
quando você vai persistindo e fazendo do bem. E aí você falou de várias outras coisas também, mas assim, é importante notar que quando você fala assim, eu quero construir o mundo, eu quero fazer um monte de coisa do mundo, dá para fazer, né? Tudo dá para fazer com tempo, né? Dinheiro e depende da qualidade que você quer fazer, mas assim, não sozinho. Você mesmo já respondeu isso. Aquele provérbio africano que eu repeti várias vezes, né? E quando eu publiquei o livro falando disso, que é o poder do People Chain, eu coloquei lá na contracapa. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá em grupo, né? Vá com outras pessoas. Aí esse é mais legal falar em inglês. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Então, assim, a gente tem que ir junto, né? E é inteligente você ir junto, porque, tipo assim, eu não sou mais inteligente que você. A gente é diferente, então tem coisas, habilidades que você tem que eu não tenho, isso a gente complementa. E outra, nós somos dois homens aqui brancos. Se a gente junta com uma comunidade que tem mulheres e que tem gente preta, branca, amarela, azul, né, e gente de outros países também, não só latinos, mas quanto mais diversidade, mais riqueza. Sim. E isso não é marketing. A gente multipluralidade das coisas. Exatamente, é diversidade mesmo, ela acrescenta. Então, na comunidade se aprende muito isso. E o interessante, a gente já teve essas discussões outras vezes, você às vezes faz coisas para a comunidade, e no meu caso era quase que um hobby, uma realização, né, de querer fazer ali, sem um interesse de querer fazer negócio, e eu estimulando, né, pessoas mais jovens. Cara, dá para muita gente ganhar dinheiro também com a comunidade e fazendo coisas boas. Claro. Mas assim, nem todo mundo vai comprar essa visão, né? Eu falei, teve jovens que ficavam olhando para mim assim, desconfiados que eu estava querendo ganhar alguma coisa, porque eu era o cara um pouco mais velho que estava no mundo corporativo, que vinha ali e falava. E assim, uma pena, porque a gente vê uma galera, né, de geração Y, geração Z, que eu tiro meu chapéu, né, pro sentido de que há uma coragem maior até do que da minha geração, né? Eu tô ali na geração X finalzinho, mas não sou Y, eu sou X ainda. E essa coragem é coragem assim, cara, se eu não tô feliz no meu trabalho, se eu tô tendo que engolir muito sapo e tudo mais, vou falar assim, ó, tchau. Não me cabe mais, né? Não me cabe mais, tchau, vou embora. Cara, eu pensava 2, 3, 4 vezes, e aí o que eu fazia? Quando eu tava num momento num ambiente que eu não tava me curtindo lá com uns 20 e poucos anos no começo de carreira, eu começava a mandar currículo, a pesquisar onde eu podia falar com pessoas para poder arrumar alguma coisa ou outra certa, ter uma proposta na mão, e aí eu falo, ó, tchau, obrigado. Tchau. E quando a gente fala isso, geralmente é aquele gerente, coordenador, diretor, que não é um líder de verdade, pode falar de liderança que acho que é legal também depois, mas eles sempre se surpreendem, falam assim, mas você está aberto a uma conta-proposta? E nessa hora você não está, né? Você não está. Não é mais pela grana. Você já tomou a decisão. E outra, na cabeça da galera da minha geração, assim, vamos dizer, de forma genérica, sem generalizar nunca é bom, né? Mas a gente ia atrás de alguma outra coisa, no meu caso até que deu certo pela carreira também, que era uma carreira próspera, de conseguir uma coisa melhor de salário, e quando eu queria sair, já avisava só, e não estava aberto, nem se ele quisesse me pagar mais do que eu já ia ganhar. Sim. Então, assim, funcionou. Mas eu tiro o meu chapéu, porque, como eu falei, cada um tem a sua definição de sucesso. Para mim deu certo algumas coisas e eu tinha uma forma de pensar. Sim. Mas quando alguém me fala assim hoje, uma pessoa de, vamos colocar aqui, 26 anos, já tá trabalhando tudo mais, tô de saco cheio, vou pedir demissão do meu trabalho. Se me perguntar como mentor ou como conselheiro, alguma coisa assim, eu vou falar, mas calma, você já tá vendo outra coisa? E muitas vezes não estão. Então a minha sugestão falei, começa a procurar alguma coisa então agora para você. Mas várias vezes eu já ouvi assim, não, mas eu já tô com a lição tomada, vou pedir demissão amanhã. Eu falo, tá, e aí, agora? Você tem um plano? Ah, não tenho um plano. Em 6 meses eu vou me recolocar, mas agora eu vou ter mais tempo livre para fazer algumas coisas, participar de alguns congressos. Tira meu chapéu, cara. Fala, isso aí, entendeu? É uma troca aqui. Eu tenho uma fórmula de sucesso do passado. Acho que é por isso que entra a questão da gestão financeira, né? Sim. Se eu consigo me organizar para ficar pelo menos ali 6 meses ao ponto de, sei lá, fazer um curso, entender melhor onde eu vou entrar, fazer bons contatos, né? Eu acho que assim, as coisas precisam de equilíbrio também, né? Exato. Não dá para ser um kamikaze. Não dá. É isso. É assim, eu olhando para trás, do ponto de vista de dependência financeira, eu não me arrependo de nada, graças a Deus deu certo, beleza. Eu tô agora tranquilo para fazer coisas como tá aqui com você hoje no meio da tarde, sem ter que falar com ninguém, porque eu tenho minha agenda, beleza. Sim. Então assim, eu fico feliz por isso, grato a Deus, e pé no chão também, humildade. Eu vi esses dias um vídeo do Silvio Santos
falando que todo mundo deveria ter um pensamento de ter uma vida de classe média. Que é tipo, você ter uma casa boa, você ter comida na mesa, de qualidade, você poder ter saúde, né, um plano de saúde ou coisa assim, para você e para as pessoas que estão próximas a você, para sua família, mas sem esbanjar. Aí você fala, pô, mas o Silvio Santos tem casa em Miami e tudo mais aqui. Falo, cara, mas eu entendi o que ele quis dizer, entendeu? Eu não vou falar assim, Silvio, mas você tá sendo hipócrita, você tem casa lá em Orlando, você vai para lá direto, mas, cara, é ter o mínimo que todo ser humano precisa, sim, sabe assim, para ter. E aí, o que para você é importante de realizar? Uhum. Se para você é importante viajar pra caramba, cara, viaja, planeja, sim, faz. E tem um momento, sabe aquela história, tem uma dinâmica de você pegar crianças, botar numa sala, criança de 6, 7 anos, e falar assim, ó, eu vou dar um bombom para cada um, eu vou colocar aqui na sua frente da mesa, sala cheia de criança. Quem quiser pegar o bombom e comer, pode comer. Eu vou sair e vou voltar daqui um tempinho. E aí, quando eu voltar, quem não comeu vai ganhar mais um. Outro bombom. Quem comeu, tudo bem, não vai ganhar outro. E aí, assim, parece uma coisa até cruel, né? Porque a criança fica doida, mais bombom. Mas, assim, começa a ensinar isso. E na vida, ninguém ensina muito pra gente assim. Eu, pelo menos, não tive educação financeira dos meus pais, enfim. Meu pai nunca soube guardar dinheiro. A minha mãe já é professora da rede estadual, então ganhava pouquinho ali. E ela já guardava um pouquinho na poupança. Então, bem diferente os dois. Mas a gente não tem muito essa cultura no Brasil. Sim, né? Igual a gente ouve em países mais desenvolvidos que família guarda dinheiro para pagar sua faculdade e tudo mais. Eu não tive isso, nem eu talvez faça tanto para os meus filhos, mas uma coisa que serviu para mim, cara, que eu acho que funciona bem, é essa visão de sempre saber o seguinte, ó, o que eu quero fazer? Eu queria viajar na lua de mel para um país, né, para sair do Brasil. Nunca tinha saído, fui sair do Brasil com 29 anos. Sim, sim. Mas aí planejamos, beleza, e conseguimos pagar as coisas de casamento, né, com meu dinheiro e com a da minha esposa, sem pedir para pai e mãe. Então, assim, funcionou algumas coisas, mas isso não quer dizer que eu vou falar com um mentorado hoje, uma mentorada de 20 e poucos anos, para seguir a mesma coisa que vai dar certo. Não é isso, né? Porque os tempos mudaram, as ambições mudaram e, cara, uma coisa me impactou muito, e aí meio que desdizendo um pouco desse pensamento aqui pra gente quebrar um pouco isso. Porque esse pensamento vem de uma era industrial ainda, né? De você... Sim. Talvez não nessa questão de criar independência financeira, mas de trabalhar, de ter um dinheiro, guardar um pouco para depois você ter uma vida melhor, vem lá de trás. Mas quando eu li ano 2022, final de 2022, um livro que não tem em português ainda, mas chama Die With Zero, mudou muito, porque assim, o autor faz algumas provocações do tipo, para que você vai guardar dinheiro? Né? Você vai acumular. Para quando você tiver os seus 90 ou 100, se estiver fechando o ciclo da vida aqui, você vai deixar como herança? Mas você vai deixar com herança para os seus filhos? Se você viveu bem até 90, 100 anos, seus filhos vão estar com 70, mais de 60. Eles precisam de ganhar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 500 mil. Não vai servir para nada aquilo ali, cara. Então, assim, você quer ajudar seus filhos, quer planejar a sua vida, planeja para você torrar o que você tem que torrar com as experiências que você quer ter nessa vida aqui. E se que você quiser, né, doar para os seus filhos também, doa quando eles estão com 25, 30, para eles empreenderem ou eles começarem as carreiras. Caramba, eu tenho pensado muito nesse dilema com relação ao financeiro, né? E cada vez mais eu me questiono, assim, acho que durante um bom tempo eu fui, óbvio, fazendo aquele colchão para me dar segurança quando eu precisasse fazer qualquer transição, que eu acho que isso é importante. Mas de um tempo para cá eu comecei a entender que eu precisava viver muitas coisas também. Sabe? Um equilíbrio e bom senso, porque a gente vive muito na expectativa de um futuro, né? O dia que eu vou fazer, o dia que as coisas mudarem, eu vou fazer. E aí o tempo vai passando, você vai se frustrando e nunca vai o tempo, né? Até trazendo uma questão marcante. Nos últimos anos eu falei muito com meu pai, não, vamos fazer aquela viagem. E não era nem por uma questão financeira, né? Era uma questão de tempo, porque eu tava tão focado no meu trabalho, trabalhando de segunda a segunda, aos finais de semana, me doando tanto, não só pelo financeiro, por tudo que eu acreditava, que quando aconteceu, óbvio, do meu pai, porque isso não é planejado, ir daqui para um outro, né, enfim, outro plano, morreu para outro plano, enfim, da melhor forma como as pessoas quiserem entender,
eu vi que aquele tempo que eu passei ocupado demais, ele não vai voltar mais. Exatamente. E aí eu tenho me policiado muito, assim, cara, até porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, não tem como falar, eu acho que é geracional, eu acho que eu vim de uma família ansiosa, mas eu acho que todo o contexto acelerado das coisas, a velocidade como a gente resolve as coisas, a gente não vai em banco hoje mais, né, a gente não frequenta lugares que precisam de fila pra gente ser atendido, mas a gente ainda tá sem tempo, né? Quanto mais Sim. a gente resolve, mais a gente tá sem tempo. Eu acho que é justamente por essa busca e por esse excesso de querer coisas muito organizadas na vida da gente vai deixando de viver aos poucos o que a gente tem que viver, né? E eu acho que no começo do ano eu fiz uma viagem que pra mim foi muito relevante, né? Porque eu fiz uma viagem para eu poder estar comigo e para eu tirar 100% do meu tempo para entender o que eu estava fazendo ali, o que eu estava vendo na minha frente, como que cada ambiente, cada lugar, cada pessoa que eu conversava podia me trazer alguma informação, sabe? Eu acho que foi um dos momentos mais ricos da minha vida para eu poder entender, cara, existe um mundão de coisa legal em você que você não tá se permitindo olhar porque você tá passando o tempo e você não tá curtindo cada momento da sua jornada, sabe? Eu acho que esse ponto de virada de entender, cara, por que eu vim nesse mundo? Porque eu não acredito, cara. Assim, por uma questão de crença, eu não acredito que eu vou pagar os meus erros ou que eu vá viver uma vida depois aqui, eu não sei como é que é, não vou entrar em quesitos de crenças aqui, então eu acredito que a minha vida ela é agora. Sim. Né? Eu acredito que é o que eu posso fazer agora, sabe? Então, diante de todo o contexto, a gente falando de sociedade, de comunidade, né? Do nosso porquê, cara, não dá pra eu olhar para um mundo onde você tem 700 milhões de pessoas em miséria e saber que você tem lá 67 bilionários aqui no Brasil. Exatamente. Né, que a gente veio ao longo do tempo valorizando e até um pouco de idolatria também quando a gente fala de empreendedores e empresários, né? Acho que teve toda uma polêmica sobre o Elon Musk que eu não vou entrar nesse assunto, mas cara, pra que você precisa acumular tanto se você tá acumulando sozinho? Exato. Né? O que você acumulou, ele tá gerando de entrega, porque o que você acumulou, cara, teve muita gente envolvida nesse processo, teve muita gente mal remunerada ganhando pra você estar ali, teve muita gente sofrendo pra você chegar onde você chegou, que você não tá percebendo. Então, o que você tá fazendo de fato pra entregar algo, que é o que você falou do give back pra comunidade? O que você tá fazendo pra entregar algo pra uma geração nova que tá vindo aí cheia de medo e receio e que tá passando por coisas que você passou quando você era mais jovem? O que você está fazendo para ajudar e fazer com que essa geração lá na frente seja uma geração talvez que se sinta mais empoderada? Porque a gente não empodera, nem as pessoas se empoderam. Exato. Sabe? E eu, ao longo desses últimos anos que eu me dediquei muito para a comunidade, hoje eu tenho algumas colheitas, cara, que são muito legais. De empreendedores que hoje geram emprego, de empreendedores que são líderes e de pessoas que falam, Carnelucci, a partir daquele dia eu nunca mais fui a mesma pessoa. Você transformou, é isso aí, a sua palavra, né? Esse legado, cara, essa colheita, ela me arrepia, porque essa colheita ela me faz ser viva. Eu tenho a consciência de questões financeiras, eu acho que eu não tô lá onde eu gostaria e acho que assim, é óbvio que eu tenho preocupação, mas essa não é a minha grande preocupação. Sim. A minha preocupação é o que eu vou estar olhando lá na frente quando eu chegar e falar assim, cara, quantos legados eu deixei pra trás? É isso. E assim, o que é a sua essência? O que você não negocia de forma nenhuma, né? Você deu o exemplo do seu pai, e eu acho que nessa questão toda do que a gente faz aqui, se você consegue fazer a sua completude de missão aqui, ajudando e ter curtido mais, isso vai te ajudar em outras vidas também, se elas existirem. Sim. Né? E tomara que existam até, mas assim, e aí se eu falei que a expectativa de vida cresceu pra caramba, agora eu vou te dar um dado ruim, né? Não é um dado quantitativo, mas é qualitativo. Se todos esses principais bilionários do mundo aí, ou trilionários, que acho que trilionários não tem, mas é bilionários aí, que muitos bilhões mesmo, se quisesse resolver fome, quisesse resolver... Já tinha resolvido. Então, infelizmente, a gente não tem pessoas boazinhas, né? Isso me frustra muito, cara. Eu vi uma galera de muito peso, assim, em termos de influência mesmo. Eu vi pessoas renomadas que falam de futurismo, que falam de inovação, que falam de disrupção, defendendo partidos e olhando de uma forma muito
egoísta as situações, sabe? Porque quando você pega um mega empresário desse, o objetivo dele é o negócio dele. Sim, sim. Por mais que ele fale assim, o Bill Gates hoje tá pegando parte da fortuna dele, que eu acho que é super legal e tá ajudando a transformar o mundo. Isso é nada. Né? Mas agora quando você pega um Elon Musk, cara, o cara ele tá pura e simplesmente olhando os interesses dele. Quando você para e pega pra analisar os recortes, não dá pra olhar pra esse cara e falar, cara, que empreendedor foda. Que cara fora da curva. Porque não é um valor que, pelo menos comigo, não é um valor que me inspira. Sim, sim. Sabe? Eu acho que ao longo do tempo a gente passou a valorizar muito essas mentes, né? Eu acho que todo o tempo a gente estuda mentes milionárias, mentes bilionárias, para tentar ver padrões de comportamento, pra gente poder replicar como que se aquilo ali fosse uma única verdade, como que a sociedade ela tem que ser regida, né? Se guiar e ser regida. Mas sabe por quê, cara? Porque eu acho que assim, que 90% das pessoas, elas têm interesses no dinheiro também. Entendeu? Óbvio. E aí tem a questão da bajulação, tem a questão do... e aí quando eu falo aqui, quando a gente entra no mundo corporativo, na carreira profissional, é um jogo, cara. É um jogo que você vai jogar, né? Só que assim, diferentemente de um jogo de tabuleiro que se a gente colocar aqui, ou no videogame, que a gente vai saber as regras, saber quando que termina e quem ganha, e quais são os adversários, vou jogar eu contra você aqui, vamos brincar, beleza? Na carreira, você tá jogando um jogo, você não sabe quem está do seu lado colaborando e quem está competindo. Muitos não jogam claramente e as regras não são bem definidas. Então, assim, gera uma frustração, fica ambientes tóxicos, muita gente começa a fazer aquele... a demissão silenciosa, o quiet quitting, né? Enfim, hoje eu já estou vendo até um outro termo que é o quiet ambition, né? Muita gente não está com ambição, assim, desligando porque não quer entrar muito nesse jogo, né? Sim. E assim, é um jogo de bajulação. É um jogo de fake líderes, de pessoas que ficam falando o politicamente correto, ou na sua frente falam uma coisa, mas não é o que pensam de verdade, e por trás falam outra. E a principal motivação, quando eu saí de uma empresa que eu fiquei 16 anos, onde teve muita coisa boa, né? Me realizei muito, fui em lugares que eu não teria ido como pessoa física, talvez, aprendi muita coisa, muita experiência, legal pra caramba, mas assim... Especialmente depois dos 40, quando você começa a tirar alguns filtros e fala assim, eu não vou me propor mais engolir sapo, eu vou falar agora o que eu penso com respeito, mas eu vou falar de volta aqui. Você começa a criar um monte de atritos ali, naturais, mas você vê assim, eu vou desmascarar essa pessoa aqui porque eu não vou simplesmente balançar a cabeça e sorrir igual o pinguim de Madagascar. E aí você começa a ver o lado perverso do ser humano, o lado tóxico, só que assim, você tem que saber jogar o jogo. Sim. Então você tem que se posicionar, né? Se você quer, jogando War aqui naquele jogo de tabuleiro da Grohe, você quer atacar o Brasil, você tem que ter exército ali na Argentina para ter a fronteira 3-1 no Brasil. Mas por que isso? Você tem que estar bancando, se bancando para entrar nessa parada. Porque você quer falar assim, olha, a pessoa que está acima de você na hierarquia, você começa a comprar uma briga com ela e tudo mais, você tem que estar propenso a falar assim, me demite então aqui agora, tá tudo bem, e você joga, sabe assim, e eu joguei 3 vezes, né, nos últimos 7 anos, assim, só na última que eu tive que negociar para sair, mas assim, é importante você saber o jogo que você vai jogar, né, e saber que você tem que buscar o que é importante para você. Você quer ver por quê? Quando eu comecei a me realizar pra caramba, fazendo as atividades fora da minha carreira, na minha missão que eu fui descobrindo. Quando eu comecei a fazer, eu não pensava nesse conceito. Comecei a ver que eu estava ajudando pessoas. Pessoas brilhavam o olho. E eu falava assim, cara, se eu morresse amanhã, no meu funeral, além da família ali, ninguém vai colocar assim o crachá da Microsoft para falar, esse cara aqui foi funcionário da Microsoft. Caguei para isso, cara. Então assim, mas... falar assim, pô, esse cara aqui fundou uma ONG chamada Atitude Infinita, que mentorou jovens, eu fui mentorado. E depois eu passei a mentorar pessoas também. Isso me ajudou pra caramba, porque me conectou com um cara que me deu o primeiro emprego. Hoje eu tenho aqui, ó, 3 filhos, minha família, minha casa, porque começou com esse cara aqui, entendeu? Então é isso que muda, isso aqui arrepia. Sim. E aí, qual é a jogada? Por que eu tô indo lá na frente pra voltar aqui de novo? Quando você tá nesse jogo que não é muito bem revelado, mas você tem que ter as suas cartas ali quietinho e saber com quem você se alia ou não, porque o resumo da história, assim, para dar um lado feliz aqui nesse cenário. Cara, em 2020, quando veio a pandemia, a gente transformou o modelo, né, da ONG, virou uma associação civil, a gente registrou a empresa para ter CNPJ, mostrar que era sem fins lucrativos, tudo mais, estatuto, ata, registrado em cartório, tudo certinho, para poder abrir conta em banco, para poder começar a receber alguns patrocínios de empresas, para mostrar visibilidade e transparência.
veio a pandemia, algumas empresas pequenas se aliaram, pessoas que eu conheci, empresários que a gente vai conectando, tudo mais aí, beleza. Cara, começou a passar um pouco a pandemia, voltar no dia a dia normal de negócio, muitos foram se afastando ali. Quando eu deixei minha posição também na Microsoft, alguns se afastaram, eu vi assim, então beleza, alguns ali investiam só para ter interesse. Sim. Isso faz parte do jogo, é do ser humano. Normal. Gosto de todos do mesmo jeito, sou grato porque eles investiram lá. Mas assim, hoje, o principal apoiador financeiro da ONG que eu fundei, sabe quem é? A Microsoft. Que legal. Entendeu? Então, porque ela tem um programa de voluntariado que lá dentro eu aprendi, conheci, vi a questão de não conflito de interesse, registrei a atitude também lá, mostrei pro pessoal. Então, assim, tinha um slogan que eu comecei a adotar, acho que foi 2019 para frente, que eu ouvi e de uma outra empresa eu comecei a falar. Falei, cara, eu não trabalho para a Microsoft trabalha para mim. Sabe assim? Só que assim, de forma lícita, jogando a regra do jogo correta, eu não vou roubar dinheiro, não vou desviar, não vou fazer nada ilícito. Eu vou sair pela porta da frente um dia, não sabia quando seria, foi em 2023. E essa empresa aqui, eu só vou ser muito grato a ela, só vou lembrar das coisas boas, coisas ruins eu apago. Isso tem em qualquer lugar da sociedade. E ano passado, né, fazendo as coisas bem feitas, ela continua viabilizando os projetos de vida que eu, né, desenvolvi e aprendi muita coisa lá, entendeu? Então, assim, mas aí pegando o gancho que eu quero jogar para vocês, porque foi assim, quando eu consegui finalizar mesmo, rompi o meu contrato com a empresa, passado alguns dias, começa aquela coisa, pô, o que eu vou fazer e tudo mais, aí você começa a pensar em ideias, aí assisti muito podcast, YouTube também, e querendo criar uma empresa, além da atitude, que, né, essa missão que eu tenho, eu falei, dá pra fazer negócio também, dá pra ganhar dinheiro, tem muito espaço, tem muita gente ruim, né, e ganhando dinheiro, dá pra gente fazer coisas boas, ganhando dinheiro também. E eu queria fundar uma empresa, aí pensei pra caramba, um monte de coisa, assisti muita palestra pra pensar em nome, aí cheguei até num podcast do Joel J, num entrevistado, não lembro quem era, e falaram-se de reconhecimento e gratidão, eu falei, pô, é isso, cara, eu quero montar alguma coisa assim, com palavras em português, aí juntei as duas palavras, reconhecimento e gratidão para virar regra. Que legal. E aí fundei a Regra 7 ano passado, para falar exatamente, para formar líderes, para workshop, palestra. E especialmente, eu estava, né, lançando o meu último livro até então, que é O Lado Humano da Liderança, e eu falava assim, tudo que eu vi de errado, de ruim, com pessoas que estavam acima de mim na hierarquia, por exemplo, que não eram líderes, e tudo que eu tentava ser de bom para quem estava embaixo e aprendendo, errando também, mas eu quero colocar aqui para formar esses 7 hábitos, né, 7 habilidades do líder de verdade. Começando a falar. E assim, é um círculo virtuoso, porque você vai fazendo o seguinte, pô, tem negócios bons, pessoas que já conhecem você, que te reconhecem como uma pessoa idônea, com credibilidade, começam a abrir as portas. E comecei a fazer um monte de coisa no passado. Quando chegou em dezembro, eu falei, caramba, eu trabalhei mais do que os anos que eu trabalhava, entre aspas, só na Microsoft. Então, assim, a questão que você falou de... A gente às vezes faz muita coisa, quer criar um mundo, quer fazer, mas, cara, tem que dar uma freada. E aí a minha reflexão foi no final do ano. Eu falei, cara, eu tô trabalhando mais do que eu estava trabalhando antes. E trabalhando mais para quê? Criei uma empresa para gerar negócio que está gerando, inclusive com outras pessoas também trabalhando e ganhando dinheiro, pô, beleza. Mas, assim, olhando para minha figura, que é finita, né? Apesar da minha ONG chamar Atitude Infinita, a nossa existência ela é finita aqui nessa encarnação, pelo menos. Eu não preciso de tanto acumular mais. E aí chegou no final do ano, eu falei, olha, 2024, que estamos agora aqui, eu quero fazer mais isso aqui, ó. Entendeu? Eu vim aqui pela amizade que eu tenho por você pra gente fazer alguma coisa diferente. Sem esperar nada em troca, e começar a desacelerar o lado de grana, de negócio. Mas a gente precisa... e aí, voltando para jogar para você, porque assim, não é fazer um monte de coisa para acumular muito. Não, cara, você quer viajar? Ganha um pouquinho para viajar, né? E faz lá. Você tem uma casa que, na verdade, está num contexto de natureza ali, um sítio, que muita gente que mora em Manhattan ganha pra caramba, gasta pra caramba pra viver ali num cubículo pequenininho, pra descer numa cidade suja, não sei o que, cheio de coisa. Cara, você tá no meio da natureza. E essas pessoas trabalham o ano inteiro para ter 15 dias num lugar que você mora 365 dias. Cara, deixa eu, assim, cruzar e trazer um ponto também. Essa semana passada eu recebi uma série de áudios. A Melina, especificamente, uma pessoa que trabalhou no meu time, acho que foi o primeiro chefe dela. Né? Então, o primeiro líder dela.
E ela me mandou uma série de áudios e ela falou assim: Carnelucci, você tá fazendo falta. Você não tem noção do tanto que você faz falta. E o tanto como a sua energia levou outras pessoas a acreditarem naquela causa que você vendia na época. A gente teve a oportunidade de trabalhar no Lemonade, né? Uhum. E aí ela me deu alguns tapas de luva quando ela virou e falou assim: cara, Lúcio, eu sei que às vezes a gente quer criar o mundo, a gente quer reinventar, a gente quer fazer o nosso, né? Mas, cara, às vezes a gente precisa voltar na essência. Uhum. Pra gente entender o quanto que a essência foi importante e o porquê que em algum momento eu abri mão da essência, porque talvez eu não estava preparado emocionalmente para aquele momento, porque financeiramente eu não estava tão estável, mas o quanto é importante a gente voltar para a essência, sabe? E aí, Glauter, eu tenho feito muito esse exercício para entender qual é a essência do Carnelucci, sabe? Eu andei lendo um livro, esqueci o nome do autor, depois eu até coloco na descrição, Roube como Artista. Tá. Né? E eu tô acabei relendo também o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Muito bom. Né? E os dois, eles chegam em pontos de interseção, né? O Roube como Artista, esse cara fala assim, não comece desenvolvendo algo pensando no que as pessoas querem. Comece desenvolvendo algo pensando o porquê que você está fazendo aquilo ali. Sim. E o quão importante é aquilo ali para você, né? E a gente falou muito de ampliar campo de visão, da gente se entregar, tanto que a gente vai descobrir coisas novas, né? E uma das estratégias que ele adota dentro dos livros, dentro do livro dele é esse processo de abertura, de conhecer, de escutar, de ver coisas novas, né? E o Comece pelo Porquê também, né, ele traz muita provocação. Eu acho que ele é muito difícil de você colocar em prática, né, porque o como e o que de fato ele consome grande parte, né, do nosso planejamento, né, mas ele realmente traz essa provocação do porquê que você tá aqui, sabe? Porque se eu tô aqui pura e simplesmente por causa de um produto final, porque eu tô aqui pura e simplesmente por causa de uma entrega bem definida e não a essência daquilo ali, em algum momento eu vou precisar sucatear meu preço, eu vou precisar fazer mais do mesmo, e eu vou perder na autenticidade, sabe? E aí eu cheguei muito nesse momento de provocação, cara, qual é a autenticidade que eu tô entregando pelo que é melhor dentro da minha essência e não pura e simplesmente do que o mercado espera. Porque se você for parar para pensar, analisar, o mercado está comprando empreendedores que faturaram bilhões. Sim, as pessoas vão comprar o tal do sonho grande, as pessoas vão comprar o segredo do sucesso do cara que fez uma fórmula de lançamento e que ele com tantos dígitos, mas cara, aquilo funcionou no tempo dele, na vida dele, e o como que ao longo do tempo, acho que a juventude, acho que a nossa época consumiu muito isso, a gente consome muito autoajuda, né? O como que a gente foi definindo a nossa essência e travando a nossa essência em cima de princípios que muitas vezes não são os nossos, do que a sociedade falou. Do que a sociedade colocou na tua cabeça. E assim, pegando esse gancho aí, a sociedade muda muito rápido, e eu ouvi isso no rádio agora, antes de ontem, que essa geração mais nova, 18 menos, e talvez até 30 menos, né? Não só 18 menos, tá muito no imediatismo, nos atalhos, para tudo, sabe? Ninguém lê tanto livro mais hoje, consome, e nem consome um YouTube de 15 minutos, nem um TED Agora Talks. É short. É shorts, é TikTok, rapidinho ali, 3 minutos, 2. E além disso, para tudo. Aí a discussão, a reflexão que eu estava ouvindo nessa matéria era sobre medicina. O pessoal não quer mais cuidar da saúde, caminhar toda manhã, ou ir para academia, ou para fazer alguma coisa. Não, quer aplicar aquela injeçãozinha, né? E emagrecer rápido. Saxena, né? E assim, é tudo atalho para tudo, né? Não vai ler um livro. Se tiver que a escola tá pedindo, vai lá no YouTube, pega uma resenha do livro de 7 minutos ou de 10. Cara, você demorava quanto tempo pra fazer uma monografia, cara? Então, não dá, cara. Hoje, e aí... Você na biblioteca. Você quer ver o presidente do Grupo Abril lá, o Longo, Walter Longo, falou um dado, cara, que hoje um estudante de ensino médio do Brasil,
ele tem menos vocabulário do que um estudante, né, de universitário dos Estados Unidos da década de 50. Caramba. E aí, com menos vocabulário, você vai ter dificuldade, inclusive, para poder programar uma IA. Ele dá um exemplo assim, como é que você vai mandar construir um teto? Qual a diferença de teto para abóbada? O repertório é baixo, né? É baixo. Então, até para comandar a tecnologia e transformar mais esse mundo que vai ser necessário, vai ser... A IA vai ser uma ferramenta para a gente, né? Mas assim, se essa geração, parte dessa geração não tiver vocabulário, conteúdo, cultura, não vai conseguir fazer as coisas direito, nem programar uma IA. É muito raso, né? E engraçado, eu tenho usado muito a inteligência artificial, acho que ela veio de fato veio para auxiliar a gente em muitas questões que antes a gente gastava tempo. Eu costumo produzir alguns textos que às vezes está muito travado para escrever, que eu vou lá e converso com o ChatGPT, né? E eu acho que essa conversa ela fica muito mais rica pela profundidade que eu tenho de dar os comandos, que a gente fala, é o bendito do prompt que você dá, né? Uhum. E a partir do momento que eu não tenho profundidade, esses meus comandos são rasos, né? E eu acho que a gente tá nesse ciclo aí vicioso de consumir coisas curtas, coisas rasas, porque a gente de fato se adaptou, né? Eu acho que isso virou o novo normal que a gente fala, né? Eu faço um curso de final de semana e eu sou um especialista em tráfego pago, né? Eu faço trabalhei 1 ano e meio com um programa de aceleração e hoje eu já me vejo como um grande gestor de uma área de inovação, né? A gente não foi criando profundidade, a gente está cada vez mais entrando nesse ambiente que eu acho que ele é muito perigoso, sabe, Glauter? Porque eu escutei muito isso do meu pai. O conhecimento, ele nunca vai ocupar espaço. Sim. O conhecimento e o quanto você ter profundidade, ele te permite ter sensibilidade para promover transformações, cara, que muitas das vezes no superficial você não vai enxergar. Exatamente. Então tem a parábola, né, das duas pessoas. Imagina que eu e você estamos saindo do hortifruti e aí você tá com uma bolsa cheia de laranja, eu tô com uma bolsa cheia de maçã. E aí a gente troca aqui, cada um troca uma, a gente guarda que a bolsa vai ficar cheia, mas a gente conversa 15 minutinhos ali, troca um monte de ideia. Eu vou sair com todas as minhas ideias mais as suas e você com as suas mais as minhas, é isso. E assim, quando você fala começar pelo porquê e pensar nisso, o que é importante sempre estar em mente é assim, por que você está fazendo aquilo ali? Você fez durante um tempão, porque às vezes a gente começa no que e como e vai fazendo. Uhum. E é sempre essa reflexão, porque é o seguinte, caramba, se eu vou continuar fazendo, tá dando certo, tá, mas tem armadilha. Tem gente que trabalha numa empresa até 60, 70, em detrimento da saúde, às vezes, dela, que tá estressando, tá não sei o que, tá ganhando dinheiro. Ganha muito bem. Eu conheço muita gente assim, ganha dinheiro e só vai aumentando a quantidade de remédio que a pessoa toma. Sim. E o que a pessoa mais queria é chegar nos 70, aposentar, ou 60 e poucos, aposentar, e morar num sítio igual você mora. E aí, só que quando a pessoa chega nos 70, ela às vezes nem chega, né? Ou chega, vamos dizer, e vive poucos anos e não tudo que ela imaginava. E aí assim, cara, por que você não largou lá atrás, que tinha acumulado já um suficiente, ou começou a desacelerar para ganhar um pouco menos, para você poder viver nisso muito antes, sabe? Sim. Então assim, tem um monte de casos assim, tem a parábola do pescador com o banqueiro, que o banqueiro quer convencer o pescador a criar um processo, uma cooperativa para ganhar dinheiro, para industrializar, para não vender o peixe cru e vender congelado e tudo mais. E aí o pescador fica pensando, mas pra quê? Ele falou, não, pra você poder ganhar mais dinheiro, pra quê? Pra um dia aposentar e pescar. Ele falou, mas eu faço isso o dia inteiro, entendeu? Então ele tinha aquela ambição do banqueiro, não era do pescador, e o pescador tinha uma qualidade de vida melhor. Esses dias eu tomei mais um tapa de luva, cara, que foi muito legal. Eu tenho uma pessoa que me ajuda lá no sítio, o seu Jorge, ele é um senhor, deve ter próximo dos seus 70 anos, e ele é analfabeto. Uhum. Né? E a gente conversando e aí ele falando comigo, mas eu não consegui pegar quase nenhum ovo dessas galinhas, tem galinha pra caramba, mas 2 sacos de milho por mês e eu não consigo tirar nenhum ovo. Plantei feijão lá atrás e deu a chuva, não veio do que eu esperava e não consegui colher muito. Aí eu falei, puxa, não dá muito trabalho, não é mais fácil comprar um feijão pronto? Uhum. Ou a gente, né, dá um jeito do senhor conseguir pegar esses ovos e vender pra ajudar no milho. E falou assim, meu filho, não é sobre dinheiro. Isso pra mim não é sobre dinheiro. É sobre eu ir lá poder plantar e colher o meu feijão. Então assim, dele, não é o dinheiro. É o que... E eu olho ele é tão desapegado, ele é a única pessoa que eu acho que eu tenho contato hoje que não tem um celular.
E é uma pessoa que eu realmente admiro muito a paz e a serenidade que aquele homem tem no coração. Porque ele entendeu que, cara, ele não precisava de muitas coisas. É isso, cara. Pra se sentir bem, sabe? A essência dele tá no fato dele conseguir fazer coisas que ele gosta. É isso. Você sabe qual é uma discussão filosófica que eu tenho em alguns grupos de amigos mais, né, de muito tempo, que você pode falar um monte de coisa e vai ter um debate bom ali. É assim, que às vezes eu provoco lá. Alguém fica enaltecendo, às vezes, capitalismo, Estados Unidos, que o Brasil é ruim, mas os Estados Unidos... Aí eu fico assim, mas os Estados Unidos é um país que deu certo? Você acha que deu certo? Você tem certeza disso? Ah, não, mas por que o brasileiro vai pra lá? Eu falo, não, do ponto de vista de riqueza, de finança, economia, deu. Eu trabalhei em empresa americana minha vida quase toda na indústria de tecnologia, mas, cara, é um país miserável, porque as pessoas ficam quase que escravos do consumo. Sim. O tempo todo, quer ganhar mais para comprar um carro mais caro, para consumir mais coisas e tudo mais. E assim, e não tem uma qualidade de vida que a gente tem aqui. Sabe? É diferente. A gente tem um monte de mazelas aqui. A gente não tem a segurança que eles têm lá e tudo mais. Mas assim, não é só o lado positivo não, cara. A gente é diferente. Mas assim, pô, morar no Brasil é uma beleza. E o que você falou falando até olhando pra trás, cara, se você pudesse lá atrás, mesmo ganhando bem, fazendo uma coisa que você gostava no trabalho, pô, sabendo uma visão de futuro que ninguém tem, bola de cristal, do que ia acontecer, você não teria largado pra ficar com seu pai e viajar e tudo mais e fazer as coisas? A gente faria, com cara. Certeza. Então assim, não dá pra gente voltar, né? Frase Chico Xavier, não dá pra você voltar no início e fazer diferente, mas dá pra você começar agora e fazer um fim diferente, né? Tudo que você pode fazer. Cara, eu percebi, eu falei, pô, eu tô com meus filhos, pra gente 10 anos não é nada, né? Daqui a pouco faz 10 anos que eu te conheço, parece que foi ontem, né? 2017. Mas assim, a minha filha tem 10 anos, então assim, há 10 anos atrás, ela estava nascendo. Então é coisa pra caramba também, dependendo do tempo, é muito relativo. E assim, eu me propus, eu brincava, eu imaginava, vislumbrava aposentar com 50, e assim, tô perto dos 50 agora, e já me considero, de certa forma, aposentado, apesar de dar aula, eu não vou largar porque eu gosto de dar aula, são poucos dias. Mas assim, o que eu quero hoje é ter tempo livre para poder estudar matemática com os meus filhos quando eles precisarem, porque português é com a mãe, mas matemática é comigo, sabe? E eu gosto. Poder viajar. Eu peguei, mês passado, viajei com meu filho. Ano passado, no meio do ano, viajei com um amigo, fomos lá visitar um outro e tudo mais. Cara, isso é que eu quero. Porque a gente vira escravo da coisa. Eu ganhava bem pra caramba. Meu último salário, se eu revelar aqui, o pessoal vai ficar assustado, mas porque empresa grande paga bem mesmo, ainda mais em tecnologia. Sim. E aí você fica escravo daquilo ali, tem benefício, tem carro da empresa, tem celular, tem notebook. Só que fala assim, cara, eu consigo comprar o meu se eu quiser agora, eu não preciso daquilo ali. Só que é difícil você querer largar, você querer romper. Mas quando você fala assim, cara, né? Eu quero... Por que eu voltei pra Volta Redonda? Pra estar perto do meu pai e da minha mãe. Não é porque eu gosto da qualidade de vida aqui não, porque se eu for falar da CSN aqui, já vai criar uma outra live proibida aí pra eu criticar um monte de coisa da indústria e do capitalismo. Mas assim, eu tinha como propósito estar perto dos meus pais quando eles estivessem nessa fase agora de mais de 70. Então assim, é importante você planejar os ciclos. E assim, a gente vive, no meu caso agora que tenho filhos, eu quero viver em função deles. Se um deles quiser sair para estudar em algum lugar distante e tudo mais, se a gente puder estar junto também e tudo mais, a gente quer ir junto, entendeu? Isso é o mais importante para mim, porque senão, o que eu falei, a minha armadilha de novo, eu saí de uma e quase entrei em outra, que ano passado eu ganhando dinheiro no meu negócio da Regra 7 e tocando, né, o outro negócio não lucrativo, sem fins lucrativos da Atitude Infinita, fazendo um monte de coisa e querendo crescer contrato e aumentar e tudo mais. Eu falei, peraí, não é para isso que eu tô aqui. E aí é libertador, a palavra é essa. Eu me senti assim, a palavra que eu senti quando eu saí de uma empresa de 16 anos trabalhando dela foi liberdade. E aí eu entrei num negócio que eu era o CEO, né? Aí é bonito colocar no LinkedIn e tudo mais, mas você trazer pessoas pro seu lugar, pessoas boas. E aí chegou no final do ano, eu falei assim, caramba, a gente tá crescendo coisa aqui, mas eu fui pra Varginha, eu fui pra São Paulo, eu fui pra Rio, eu fui viajar um monte de coisa. Não é mais por mais contrato. E aí, de novo, um segundo momento para você frear e falar assim, cara, é libertador para mim agora estar fazendo um trabalho em um cliente que abriu as portas lá e que eu quero fazer um trabalho de excelência com o meu time, que não sou só eu, tem várias pessoas, e eu faço reunião interna falando assim, pessoal, a gente vai entregar o contrato, que vai terminar agora um em abril e o outro em junho, e assim, eu não estou preocupado se vai renovar ou não. Vamos passar pelo que não vai renovar. Entendeu? Então, assim, ele não tem que fazer alguma coisa para poder... Sabe aquele capitalismo? Tem que fazer para renovar, crescer 10% do contrato? Não. Vamos fazer para entregar a melhor forma para eles verem valor nisso aqui. É isso que eu quero. E acabou. E aí é libertador. E acaba que o cliente fala assim, não vão renovar. Sim. Fala, tem certeza?
sabe? Assim, é um anti-vendas quase. Mas Sim. por quê? Porque eu tô me propondo a fazer menos e fazer muito bem aquilo ali, porque é o meu nome que tá ali, o nome da empresa que eu criei e das pessoas que estão comigo. Sim. Não é para ganhar dinheiro. E aí isso Sim. é libertador pra gente, cara. Porque é muito pelo propósito, de fato, não é blá, blá, blá. Pô, muito legal, cara. Acho que é só pra controlar. Como é que tá o tempo aí? Depois você corta essa parte aqui pra nós. Pro gente. São 5h20. Caraca, 5h20. Uma hora já quase. Já passou, então. Não, você vai editar tudo mais aí, quer fazer o encerramento? É porque ele tem que buscar a filha dele. Tranquilo. Vamos fazer o encerramento, palavras finais, se quiser falar. Beleza, então. Respira um pouquinho. Pegar o corte. Ô, Glauter, eu acho que... foi riquíssimo. Acho que a gente ficasse aqui... O tempo voa. Acho que dá pra ficar aqui mais um bom tempo. Tem assunto pra falar. Né? Tem bastante coisa pra falar. Assim, vou tentar puxar uma pergunta mais instigadora. Né? E tentar aguçar também um pouco do teu... Né? Assim, não vou dizer do seu sonho de mundo, mas tentar entender como que o Glauter enxerga o mundo, né? O que você acha que você está fazendo hoje, que lá na frente, quando você olhar, você vai se sentir muito orgulho. Eu sei que são muitas coisas, sabe? Mas o que você está fazendo, o porquê que você está fazendo e como que o porquê que você está fazendo se conecta tanto com a sua essência. Canelute, a pergunta é ótima, na verdade, né? Porque nessas reflexões do pós-40, eu falo assim, eu trabalhei para mim e para minha família até os 40. E depois eu continuei trabalhando, mas eu comecei a fazer coisas para outras pessoas. Isso é transformador. Né? A gente não está aqui fazendo blá 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 de marketing de novo, a gente está fazendo um papo entre amigos e que pode, né, ser inspiração para outras pessoas. Cara, é simplesmente a seguinte questão. Como eu te falei, do fim do ciclo, quando você olha que você não vai ser reconhecido pelo crachá que você usou, e sim pelo que o impacto que você causou na vida das pessoas, eu percebi já de 2017 para frente, 2018 eu tinha certeza já disso, que eu falava assim, cara, o trabalho que eu tô fazendo com a Atitude Infinita, com alguns jovens lá, é muito mais gratificante para mim gerar 10 empregos de pessoas que se empoderaram ali para a carreira, né, com a mentoria e conectaram 10 empregos de R$1.000 para 10 pessoas que não tinham nada, do que eu conseguir 10 mil de bônus ou um aumento do meu salário de 10 mil. Porque tem realmente um impacto muito maior. E tem exemplos reais. E assim, eu comecei a fazer acreditando nessa utopia que era possível de fazer. Sim. Eu não vou... e aí, vendo um monte de gente que, como você também deve conhecer, vários empreendedores que criaram um negócio do zero e que dá certo e que gera emprego, eu ficava assim me cobrando muito. Falei, poxa, gerar emprego também é legal. Então, se fizer uma empresa capitalista ali, ganhar muito dinheiro, mas gerar emprego às pessoas, só que não era isso que eu queria pra mim. E eu vendo muita gente também ganhando muito dinheiro, mas infeliz ou com muita preocupação na cabeça. Eu acho que quando a gente vai envelhecendo, a cada década que a gente vai envelhecendo, você virou do 3 pro 40, do 40 pro 50, você tem que tirar um pouco de preocupação na cabeça. Claro. Sabe? No meu caso, então, eu fui tentando perseguir isso. E aí, você começa a semear, né? Hoje, olhando para trás, eu vejo isso. Na época, fazendo, a gente não olhava. Eu não estava olhando tanto o porquê, assim, lá no comecinho. Eu queria fazer porque eu acreditava que eu podia ajudar jovens a terem carreiras de sucesso. Era isso. Não sabia o como direito e começou com palestra, tentando conectar pessoas. Daqui a pouco virou uma metodologia de mentoria. Mas assim, depois que passa um tempo, 5, 7 anos como é agora, desde 2017, falando do exemplo da Atitude, que para mim é a minha grande missão, ano passado, quando eu fui em São Paulo num evento, eu voltei e parei em São José dos Campos e encontrei 2 ex-alunos, ex-mentorados também da Atitude, e aí a gente tomou um café, ela estava grávida, a filha para nascer, agora já nasceu, a Aninha. E, cara, eu fiquei tão feliz com aquele papo com os dois, porque, assim, eles demonstram um carinho por mim, uma gratidão. E os dois, vendo a realização dos dois, Sim. sabe? Com bons empregos, bons salários, uma casa bacana num lugar legal, pra filhinha para nascer, fazendo todo um trabalho de pagando, né? Médicos, doula, parteira, uma equipe médica toda ali para suportar todo o pré-natal, melhor do que o que eu fiz com meus filhos quando minha esposa estava grávida. Pô, me deu uma satisfação muito grande, sabe? Eu despedi deles lá e peguei a Dutra voltando pra cá.
flutuando, Sim, sabe assim? sim. Então é isso, cara, é sobre isso. E tem alguns outros exemplos, assim, que são bem legais, sabe? É legal você ver que você pode transformar a vida Sim. das pessoas. O mérito é total delas. Você tá só sendo uma ponte para Sim. conectar elas com outras pessoas que elas talvez nunca conhecessem se não Sim. fosse você. É isso. Caraca. Acho que eu vou, pra gente concluir, pegando o que você falou aí, acho que também combina muito do que eu vejo. Que é o princípio da exponencialidade. Acho que eu tento entregar um valor que eu gostaria de ter tido lá atrás, e eu acho que a partir do momento que eu contribuo na vida de pessoas, para que essas pessoas possam se desenvolver, Sim. eu tô criando um ciclo virtuoso que essas pessoas vão impactar outras pessoas. Então acho que é aquela coisa do ninguém faz nada sozinho, a gente tá falando de uma progressão e precisa de uma entrega. Então acho que o que depender da gente para que a gente transforme a sociedade, não porque eu sou um cara bonzinho, um cara bacana, mas de fato eu acredito e eu espero mesmo viver num mundo nos próximos anos mais igual, Sim. num mundo, né, onde as pessoas consigam ter mais empatia, onde a gente possa ser mais altruísta, entender, cara, que não dá pra ter um agente isolado nesse mundo mal e ter vários outros se beneficiando em cima disso aí. Então acho que Cada o um coletivo. pode fazer um pouquinho. Cada um pode cara. fazer um É por isso que eu pouquinho. falo da provocação. Os Estados Unidos é um país que deu certo. Eles fazem muito trabalho filantrópico, mas assim, aquela questão comunitária de se ajudar de fato é muito maior nossa, Não. por exemplo. Você quer ver uma coisa que às vezes a gente faz e não percebe que está fazendo, mas que marca? Uma coisa que eu vi em seus stories algumas vezes, até mais na pandemia do que agora recentemente, mas que nunca esqueci. É do carinho que você tem e se estimula a galera a comprar coisa de ambulante ou dar o Sim. dinheiro ali quando vende no sinal, né? Eu sempre lembro de você e tudo mais, quando a gente faz lá e dá dinheiro e tudo mais. E aí é sobre isso, cara. A gente faz as coisas sem perceber. Sim. E quando alguém fala pra gente, dá um feedback de carinho, de reconhecimento. Por que eu botei o nome na empresa de regra, juntando a palavra reconhecimento e gratidão? Porque, cara, o ser humano, o que alimenta muito mais a gente é reconhecimento e gratidão. Sim. É o que a gente quer mais do que dinheiro, sabe? E que eu falo assim, cara, e lembrando você falando dos ambulantes que vendem coisas no sinal e tudo mais, você sempre defendeu e foi um advogado para as pessoas comprarem e ajudarem, né? Hoje faleceu em Volta Redonda um velhinho que vendia biscoito de polvilho ali na saída. Sim, Sabe quem é ele? conheço. Eu vi a Caramba. matéria, faleceu hoje, aos 77 anos, eu acho, ou 87, não sei. Era um senhorzinho. E aí eu lembrei disso agora. E você vê assim, tá no meu consciente aqui que o Carnelucci sempre foi um cara que defendeu isso aí, que é uma coisa simples, mas que pessoas podem ajudar. E a gente Caramba, e eu nem lembrava desse Você detalhe. vê? Que legal. O avô da minha esposa sempre falou, quando a pessoa pedia uma esmola pra ele dava, alguém falava assim, mas você não tá vendo o cara ali, ó? Ele tava com cheiro de bebida, vai beber. Ele falou assim, cara, eu dou de coração. Se ele vai comprar comida ou vai comprar cachaça, Para pra pensar, a questão é dele. ele Eu tô ajudando. não tá ali numa zona confortável, ele não tá tá. pedindo porque tá tudo legal com ele. Então, Exatamente. quem Então- sou eu pra julgar o... É isso, cara, a gente pode ajudar as pessoas. E que eu falo isso, quando a gente chegar no nosso fim, quem vai chorar pela gente, além dos nossos familiares que naturalmente vão chorar, né, os nossos amigos mais próximos, mas são pessoas que você ajuda. Então, assim, espero que eu viva bastante ainda, Sim, mas assim, eu tenho certeza que se eu for lembrado por alguma coisa, quando eu estiver sendo cremado lá, que eu não quero estar no caixão, vai ser como o cara que fez um movimento para ser ponte, para conectar pessoas e que com a atitude infinita conseguiu juntar uma comunidade lá que hoje já tá em 200 pessoas e só cresce, entendeu? boa. Conta comigo, viu? Tamo junto. Valeu, Glauter, obrigado, viu?